Pessoal, vamos lá. Projeto de interiorização universitária 2022-27. Estou graduado. Curso Superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio. A disciplina Sistema de Informação Gerencial em Agronegócio. E o tema da nossa aula de hoje é Sistema de Informação, utilização desses sistemas em uma empresa. Meu nome é César Augusto Costa Nascimento e sou o coordenador da disciplina. Pessoal, então a gente já comentou sobre a estrutura de um sistema de informação gerencial, mas isso há um contexto da empresa, né? Quais são os sistemas que são utilizados? A gente já percebeu aí o que pode ser implantado em uma empresa, né? Na parte de vendas, marketing, estoque, a parte de contabilidade, gestão financeira, né? Então, na verdade, os sistemas são desenvolvidos para tratar dessas situações internas, não são nem problemas. Problemas se você não organizar, né? E também de estruturas externas, como a gente já comentou, né? Então, a questão operacional da empresa e a questão externa, que são o atendimento ao cliente, né? Os dados que são obtidos através dos clientes de vendas, por exemplo. E também existem os que tratam de problemas internos, tanto de internos como de externos. Então, existem sistemas que lidam com os dois, né? Então, por exemplo, algo que existe numa empresa, né, com relação à estrutura de informações internas, que pode ser alterado de acordo com a demanda de clientes externos, né? Então, isso é possível, né? Então, temos que nenhum sistema roda sozinho. Então, a gente até falou em interoperabilidade, né? Integração de sistemas, que a gente às vezes tem que adaptar ao que já existe em uma empresa, né? De acordo com as atividades de uma empresa. Né? Então, os problemas fundamentais das empresas são esses, né? Gerenciar a situação interna de uma empresa, a parte operacional, na produção, tanto na produção como nos serviços, e lidar com os clientes, né? Lidar com os clientes, com as leis, com os concorrentes e com as tendências do mercado, né? Quando a gente fala em questões socioeconômicas, né? Então isso já foi comentado na aula passada, né? Que o mercado comanda, né? De repente um produto, a saca da soja está lá 160, 180 reais e de repente por conta de uma ocorrência climática nos Estados Unidos, puxa a bolsa de Chicago e o trem pode subir ou aumentar, dependendo da situação. Ou uma mudança política, uma briga, igual aconteceu aí com o Elon Musk aí agora e o ministro do STF, isso aí pode fazer com que o mercado, os ativos caiam e o dólar suba. E isso pode impactar nos produtos que são comprados tanto para matéria-prima, e aí vai influenciar no preço final, que vai ser aquele que o cliente, que é praticado através do cliente para ele realizar a compra do produto. Né? Então, esses sistemas, de certa forma, são criados para resolver os problemas. Né? Então, na verdade, existe um problema na empresa de organização, então tem que sistematizar as coisas, né? E aí tem que adaptar o ambiente. Então, como é que seria a adaptação do ambiente? Mudar até a estrutura de funcionários e até os departamentos, né? Hoje a gente presenciou esse impacto aí com muita gente trabalhando em casa graças às tecnologias que existem. Tem gente que nem voltou da pandemia, não voltou, está empregado na mesma empresa, mas não voltou a trabalhar em um departamento, numa estrutura da empresa, trabalha em casa, né? E o controle de materiais, pessoas e atividades dentro da empresa. Então, monitorar a parte de logística, né? Controle de materiais, pessoas, RH, acesso às pessoas autorizadas e as atividades dentro da empresa, como numa fábrica, né? Ou a parte de serviços, onde a gente tem um programa que monitora as atividades dos funcionários, produtividade, por exemplo.
Tá? Então, em relação ao sistema de informação em níveis, que a gente falou na aula passada quanto à hierarquia, então, para ficar mais claro, né? Então, dentro de um nível estratégico, a gente pode falar que existe o sistema que vai auxiliar a gerência, a gestão no planejamento a longo prazo, médio e longo prazo, né? Então, existe lá um sistema que está visualizando toda a empresa, toda a parte de logística, a parte de serviços, os produtos que são mais vendidos no Brasil inteiro, ele tem lá acesso. Não são todos que têm acesso. Não tem nem necessidade, né? Mas o gestor tem. Um tático que seria algo para auxiliar os gerentes, né, na coordenação dentro dos seus setores. Então, por exemplo, o supervisor de vendas, que tem lá todas as vendas que estão sendo realizadas com seus vendedores, né? Se os produtos são todos rastreados através de código de barra, por exemplo, tem como ele ver o que está saindo mais e qual é o vendedor que está vendendo isso, tudo associado a um número de matrícula, né? Então, existem sistemas que podem coordenar isso. Né? Então, o conhecimento, então, aí baseado de forma mais específica aos produtos e serviços. Então, a empresa tem lá um cara que é especialista em herbicidas, por exemplo, no melhoramento genético, setor de pesquisa, e o operacional quer gerenciar tudo, né? Então, vamos supor que essa empresa do agro aqui, ela tem um sistema que rode na estrutura estratégica, na estrutura do gerente, na estrutura dos pesquisadores e na estrutura dos vendedores que estão ali no dia a dia, a linha de frente, vendendo os produtos e serviços. Um mesmo sistema, mas de forma hierarquizada, né? Ou sistemas diferentes, que é algo um pouco mais complexo, mas não é impossível de você integrar sistemas diferentes também. Né? Então está aqui uma representação também de Gordon, né? Estratégico, gerência sênior, tático, gerência média, conhecimento, pesquisa e o trabalho do dia a dia que são os funcionários, né? Então, produção, finanças, setor de contabilidade, vendas e marketing e recursos humanos. Então, na fabricação de produtos, fabricação e produção, né? Então, aí algo assim, lógico, está bem simples, mas tem que ver aquilo que dá entrada, por exemplo, na matéria-prima, por exemplo, a fábrica de drones. Vou botar um exemplo clássico aqui que eu já vi mais ou menos algo parecido. Eu já visitei uma empresa que fabrica drones. Então, por exemplo, tem lá a logística de entrada, componentes eletrônicos, peças, fibra de carbono, por exemplo, né? Toda a parte de materiais que vão ser utilizados na construção dos drones. A parte de produção, e aí existe um controle, os especialistas de cada área, né? Aviônica, a parte de aerodinâmica, a parte eletrônica, a parte de comunicação, rádio, né? Comunicação via rádio. E a logística final, que é a saída desses produtos, que envolve marketing também, né? Vai sair aí de acordo com o marketing, né? E essa empresa que eu visitei, ela tem um marketing muito pesado e é a maior empresa do Brasil e da América Latina, se eu não me engano, na venda de drones. Então, para isso, pessoal, logicamente que dentro de uma estrutura de fabricação de produtos tem aí, ó, igual eu comentei com vocês, a adoção de quê? De código de barras, né? Então, todo produto tem um código de barra, isso aqui não é mais novidade, os mercados a gente vê no dia a dia que os produtos têm código de barra, então aqueles códigos de barra são realmente utilizados para poder cadastrar o produto, dar entrada no estoque, e se ele sai, de acordo com o que vai diminuindo, decrementando ali, vai diminuindo o estoque e vai tendo controle do estoque também. A questão da localização, né? Então, isso aqui tem duas situações. Uma delas é você instalar uma loja, uma revenda, por exemplo, num local estratégico, né? De acordo com a demanda, de acordo com a quantidade de clientes e aquele cliente que se interessa pelo seu produto. Então, esse daqui é um estudo, pessoal, que é muito importante. Por exemplo, nós vamos montar uma empresa de vendas de produtos do agro,
E aí a gente está chegando no Tocantins agora, então a gente tem que escolher qual município. Aí a gente tem que ver questão de concorrência, logística, frete, que esses produtos vão vir de outros estados, até mesmo de fora. E aí a gente tem que ver a melhor localização para a implantação disso. E fazer uma análise da concorrência, tá? Eu vou colocar essa loja onde já tem uma concorrência, pode até colocar, mas aí você vai ter que montar uma estratégia para competir. E às vezes com empresas que são até maior do que você, né? Do que nós, como exemplo que a gente está colocando aqui. Né? Então, tudo isso daí a gente tem que estar visualizando, né? Então, dentro do sistema tático de fabricação, que a gente falou na parte de gerência intermediária, né? Então, tem aí o planejamento de sistema de planejamento de recursos de fabricação, fabricação integrada por computador, o controle de estoque, né? Então, controle de estoque, cálculo de custos, de preços de matéria-prima, ou cálculo de custos com a produção, e o planejamento de acordo com a capacidade. Então, por exemplo, qual é a capacidade que eu tenho de produzir os drones? E aí pensar, de repente, se eu estou crescendo, se eu estou aumentando a demanda, eu tenho que pensar em mais funcionários e aumentar a estrutura da empresa, né? E uma coisa que é interessante também, ó, cálculo de mão de obra. Quem é que não sente dificuldade aí em precificar a sua própria mão de obra, né? Então, mas isso tem que ser levantado também, não pode deixar isso de fora. Por exemplo, qual que é a minha mão de obra como professor? Qual que é a minha hora-aula, né? Qual que é a minha mão de obra que eu faço o meu serviço de campo na minha empresa? Quanto que eu cobro por hora? Isso vai de cada profissional que tem que estabelecer isso. Com relação aos conhecimentos na fabricação, então existem projetos assistidos pelo computador, CAD/CAM, né, que envolve aí a leitura de informações, as engenharias, estações de trabalho. Então, por exemplo, hoje numa empresa de que você gera produtos que são as curvas de nível, usando os drones, por exemplo, você precisa de um computador para a nível de engenharia para processar isso, né? E ou pensando até na automação aí, né? Robôs, a fábrica de carros, né? Que tem a automação na fabricação dos carros. Tá? Então, de certa forma, bem resumida, né? Então a gente tem aí que quando a gente for pensar em montar uma empresa, a gente tem que identificar os possíveis produtos e serviços novos, né? E os mercados que a gente pode atuar, identificar os clientes em potencial, entender as necessidades deles. Então, às vezes a gente tem que adquirir bases de dados que traz essas informações, e a partir de informações que já existem, antes até mesmo de você implantar, construir uma empresa, nosso modelo que é o do agro, a gente já tem que ter previsões de mercado para o setor que a gente vai atuar. Né? Então, baseada, então aí nós montamos, né? Então aí a gente precisa, logicamente que eu já tenho que ter isso preparado, então entender os canais de distribuição dos produtos. Então, se é uma loja que vai vender pela internet, como é que eu vou despachar? Serviços de correios, transporte, logística. A questão do preço, que é baseada desde a matéria-prima que você obtém, nos custos de mão de obra e em relação a estratégias de mercado, né? Preços de mercado. Você não vai sair vendendo um produto bem mais caro do que os outros produtos são, mesmo que seja do concorrente, que são praticados no mercado. Você vai colocar um produto que é 100%, 80%, 50% mais caro. A não ser que você queira encarar isso e você provar que ele é muito melhor do que a concorrência. Mas isso aí é meio complicado. Financiar a distribuição de marketing, né? Então, questão da regionalização da informação, né? Então, bancar aí um marketing digital, uma empresa para te ajudar nisso e avaliar os resultados, né? De acordo com que desde que você implantou, rodou, começou a rodar, já pode começar a obter, já obtém dados e já pode ir avaliando semanalmente, diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente,
e por aí vai. Né? Executar estratégias de distribuição de preços, examinar táticas alternativas, então tem que ter um plano B, né? Então, se eu tenho uma empresa de distribuição de produtos que ela faz a logística para mim, eu tenho que ter uma outra empresa, não posso estar na mão de uma empresa só. Monitorar a concorrência, eu tenho que estar visualizando como é que estão as outras empresas dentro da nossa empresa, do nosso ramo que a gente montou. Não é questão de espionagem, né? O mercado traz essas informações. Né? E baseado nisso, a gente pode diferenciar produtos e serviços, desde que tenha o que? Inovação, investimento em pesquisa e desenvolver estratégias alternativas. Né? Então, a gente comentou do marketing, né? Então, qual que é o objetivo do marketing? Né? Identificar clientes potenciais e suas necessidades. Se a nossa empresa é do agro, quais são os nossos clientes? Pequeno, médio ou grande proprietários de terra? E o que eles mais precisam? Né? Desenvolver estratégias para criar conhecimento e necessidade do produto, né? Então promover os produtos e vender, né? Criar eventos, chamar o cliente para ver as feiras agropecuárias, de repente montar um stand e acompanhar as vendas. Essa promoção aqui envolve, por exemplo, você montar um stand numa feira agropecuária, né? Então, dentro do nível de sistemas de vendas e marketing, nós temos aí o acompanhamento do mercado, as pesquisas, o suporte, né? Campanhas promocionais e formação de preço. Então, por exemplo, você lançar uma campanha de venda de um produto, por exemplo, de um drone, né? A gente vê direto, os caras vão até o nosso WhatsApp, né? Por exemplo, tá lançando um drone novo, os caras chegam até o nosso WhatsApp com preço promocional. E não é o preço, às vezes 20, 30% mais barato, né? Então, pelo fato de estar sendo lançado, tem uma campanha promocional. Né? E a localização dos clientes, né? Onde estão esses clientes, né? Então, e o suporte ao cliente, isso aqui é importante. Hoje tem o chatbot, mas tem gente que detesta chatbot. Na minha opinião, não pode ter só o chatbot, tem que ter o atendimento ali, né? Do áudio, vou conversar com o humano, com o especialista de preferência. Né? Isso é importante numa empresa. Os sistemas de contabilidade. Então, a gente tem diversos... quando a gente fala em finanças e contabilidade, a gente tem viés diferentes, né? Então, quando a gente fala em finanças, é o capital que a gente deve administrar para, de repente, investir na empresa e manter o operacional. E quando a gente fala em contabilidade, é a parte do balanço, receitas, despesas operacionais, conta de água, energia, né? Os carros, de repente é uma empresa que tem os carros, uma empresa do agro, né? Tem empresas que hoje optam em nem ter os carros mais, ela prefere alugar, né? Porque torna-se mais viável. Né? Então, tá vendo? Isso é tudo gestão, né? Então, como é que a empresa tomou essa decisão? Ao longo, por exemplo, de 5 anos, ela vê o gasto que ela tinha com os carros, com manutenção, IPVA, seguro, porque esses carros batem, né? Tem seguro. E ela prefere transferir isso para um terceiro e locar toda a frota de carros. Essa é a ideia. E o controle de ativos, você quer monitorar a empresa, né? Até mesmo, de repente, é uma empresa de capital aberto, que negocia ações na bolsa, então tem que ter um monitoramento disso também. Sistemas, então a função de finanças e contabilidade compartilham problemas relacionados, como controlar ativos financeiros e fluxos de caixa de uma empresa, que é a contabilidade, né? E aqui surgem questões como qual a situação atual dos ativos financeiros da empresa, que registros as empresas possuem relacionadas a despesas, receitas, folhas de pagamento, igual eu comentei, né? A parte contábil e os outros fluxos de caixa. A partir dessas colocações podemos observar importâncias do sistema de informação para a área financeira e contábil da empresa. Então, as duas coisas conversam, mas finanças é aquele capital que você tem e você, de repente, decidir investir, abrir uma outra filial, aumentar a empresa.
E a parte contábil são os balanços, né? A parte que os demonstrativos que a gente tem que fazer, os impostos que o contador que cuida dos impostos da empresa, essa é a realidade aí. Com relação aos recursos humanos, sistemas de recursos humanos, nós temos aí, ó, a identificação de competências para a força de trabalho. Então, por exemplo, aparece direto aí, necessita de profissionais da área de venda que sejam engenheiro agrônomo ou gestor do agronegócio, né? Então, às vezes não dá lá a quantidade, precisa de são duas vagas, uma vaga. Precisa de um engenheiro agrônomo e precisa de gestor do agronegócio. Então, né? E aí prevê isso. Análise das necessidades futuras de pessoal. Então, por exemplo, no crescimento da empresa, ele prevê que precisa mudar a sua força de trabalho, aumentar o quantitativo, né? E a análise demográfica é com relação ao que eu já comentei, região para região tem suas diferenças, né? De repente um produto se destaca mais na região norte do Tocantins do que no sul do Tocantins, devido às condições climáticas, por exemplo, e especificações de um determinado produto. E aí a gente tem que fazer essas análises regionais. Então, tanto a nível município como a nível região e estado, e até regional, envolvendo outros estados também. Tem que ter essa visão nesse nível aí. Então, estimativas para força de trabalho, gerenciar cargos e funções e sistemas de análise de funções e compensação. Tá? Tudo dentro do sistema humano, né? Na parte de conhecimento, aí a gente já tem a questão de carreira, né? Então, planos de carreira. Então, tem empresas do agro que têm excelentes planos de carreira desde quando entra como trainee, né? Então, ela evolui na empresa, que isso acaba sendo um diferencial em relação à concorrência, porque traz satisfação ao funcionário ali, o fato dela ver que existe um plano de carreira. Eu já conversei com várias pessoas aí que trabalham em grandes empresas, e elas estão lá há mais de 20 anos porque a empresa proporcionou ela crescer. Não é você ficar ali parado na mesma função o resto da vida, né? A gente tem que crescer dentro da empresa. Então existe a carreira. Se a empresa não te proporciona isso, tem que sair fora, né? Opinião bem pessoal aqui, mas é isso. Então, plano de carreira, treinamento. Então, eu já trabalhei em empresas que eles já tinham previsto os treinamentos por semestre. Eu ia para São Paulo, eu já sabia quais os meses que eu ia para São Paulo, né? Então, isso é organização, é preocupação com os funcionários, né? Então, está capacitando os funcionários ali e até mesmo levar funcionários para fazer cursos no exterior, né? Dependendo da situação de um produto novo que nem chegou no Brasil, né? E as ferramentas de trabalho no setor de RH, né? Ferramentas que trazem ali números, né? Estimativas, análises, de acordo com o que ocorre durante um ano ou a vida da empresa, né? Então, a parte operacional que envolve aí o RH, por exemplo, se a gente montamos uma empresa do agro, a gente tem que ter esse setor, né? Às vezes acumula-se com outras funções, um administrativo faz o RH. Alguém pode até concordar comigo quando vê esse vídeo aí, com certeza acaba que isso aqui se acumula com um administrativo, mas na verdade tem que ter um setor próprio, né? Então, ó, registro de pessoal com os dados do funcionário, recrutamento, então eu tenho que buscar candidatos, né, para esse recrutamento, os benefícios, que é um plano de saúde, um auxílio, né, um auxílio de alimentação, e o levantamento, identificar quais são as habilidades do pessoal, né? De repente está identificando ali até líderes que podem ser promovidos aí. Esse é o trabalho do setor de RH, né? Porque o gestor vai atrás do RH, de repente, para achar uma pessoa para uma gerência. O RH, de repente, tem que ter, na verdade, tem que ter essas informações baseadas na produtividade, no relacionamento com os clientes. Por isso a importância de ter uma estrutura que registra essas informações, uma pesquisa de satisfação após uma venda de um produto, por exemplo. Foi bem atendido?
Qual nota você daria para o vendedor que vendeu tal produto, tal herbicida na fazenda? Você foi bem atendido? Foi bem tratado? Qual foi a característica marcante no vendedor? Olha aí, ó. Já vai anotando aí quais seriam as perguntas, né? E é isso aí, pessoal. Bons estudos e até a próxima.